Queridos, tudo bem? Hoje então eu vou tentar falar um pouquinho sobre os tipos de rochas presentes aí na nossa superfície. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a gente tem que fazer uma pequena diferenciação entre o que é rocha e o que é mineral, tá? E também uma outra definição importante para a gente falar, que é a definição do que é pedra, né? Não, quando você for falar de rocha, não utilize o termo pedra porque ele vai estar errado, tá? A gente só fala pedra quando a gente está falando de algo de cunho financeiro, por exemplo, uma pedra preciosa, um diamante, ouro, quando você agrega um certo valor a um determinado tipo aí de material, né? Como, por exemplo, as esmeraldas, os diamantes, enfim, tá? Outra característica, pedra, né? Então você associa a questão de valor. Rocha você associa a um aglomerado de minerais, uma vez que você não tem, digamos assim, como identificar quais são os elementos que compõem esses minerais, tá? Outra característica importante aí para a gente falar também é que o mineral ele possui uma formação química pré-definida, como por exemplo o ferro, o ouro, né? Então ele é único dentro da sua composição, né? Enquanto que a rocha é um aglomerado de vários elementos, né, que vão compor aí esse elemento aí físico da natureza, tá? Então vamos começar. Nós temos três tipos principais de rochas. Eu coloquei os três aqui. Então nós temos as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? Vamos começar falando sobre as rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas são rochas que se originam a partir do resfriamento do magma, tá? Essas rochas magmáticas, elas têm duas origens, tá? E eu coloquei aqui também, são as intrusivas e as extrusivas, tá? As rochas magmáticas intrusivas são aquelas rochas que surgem a partir do manto rochoso, tá? Porém, elas têm um resfriamento lento e ainda no interior aí, digamos assim, do nosso planeta, tá? Lembra lá que o nosso planeta ele é dividido lá em crosta, manto e núcleo, né? Então, esse magma, né, que ele é expelido, ele não é jogado para a superfície, né? Então, ele acaba se resfriando de maneira mais lenta dentro da própria litosfera, tá? Então a gente tem essa caracterização. Já as rochas extrusivas são aquelas que são expelidas, né, em direção à superfície, como o que acontece, por exemplo, com um vulcão, né? Quando ele entra em erupção, ele vai expelir a sua lava. Essa lava em contato com o ar, em contato com a água, então ela vai acabar se resfriando de maneira mais rápida, dando origem às rochas magmáticas extrusivas, tá? Então, intrusiva no interior da crosta terrestre, né? E as extrusivas se formam então na superfície, tá? Temos essa caracterização. Lembrando que todas as rochas do nosso planeta têm essa característica de serem resultado do resfriamento do magma. O que acontece é que durante o ciclo das rochas, né, as rochas elas apresentam um ciclo, essas rochas elas vão sofrendo algumas modificações, tá? Vale salientar aqui também, né, que todas as rochas do nosso planeta têm origem, diga-se de passagem, vulcânica. Tá? Lembrando também aqui, né, o nosso próximo tipo de rocha são as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares elas têm uma característica bem importante também, né, quando a gente fala, né, de formação geológica, porque geralmente elas se encontram em bacias sedimentares, que são locais geralmente mais baixos do terreno e que sofrem com a deposição de sedimentos. O que é essa deposição de sedimentos? Você tem lá numa altitude maior, uma certa rocha, pode ser magmática. Essa rocha magmática, sofrendo com agentes externos e internos do próprio relevo, né, esses agentes de modificação do relevo, principalmente os agentes erosivos, né, a chuva, o vento, né, vão desgastando essa rocha, tirando ali sedimentos, microsedimentos, né, dessa rocha, depositando em um ponto mais baixo, né, e esses sedimentos eles vão se acumulando, e aí você tem uma camada sobrepondo a outra, né.
Com o passar dos milhões e milhões de anos, essas camadas elas vão gerando um peso e uma certa pressão, né? E quando há uma pressão, você vai ter a solidificação dessas rochas. Uma característica importante quando você quer visualizar essas rochas sedimentares é o fato, digamos assim, de você ver camadas, né, sobrepostas, quando você corta e deixa em perfil uma rocha dessa, tá? Vale lembrar também que lá no período carbonífero, várias florestas acabaram sendo sobrepostas por sedimentos, formando as grandes bacias sedimentares que nós temos hoje, e é nessas bacias sedimentares que nós encontramos petróleo, carvão e gás, o carvão mineral e o gás, né? Então tem uma importância econômica bem importante as bacias sedimentares, e os locais, é óbvio, onde você tem aí a sedimentação também, são locais onde você acaba encontrando fósseis, muito bem preservados, uma vez que eles vão sendo sobrepostos por camadas de sedimentos, dando aí essa característica de preservação para eles, tá? A última forma de rocha que nós temos são as rochas que nós chamamos metamórficas. Essas rochas metamórficas, elas têm uma característica bem importante também, que elas podem ser aí outro tipo de rocha, por exemplo, uma rocha magmática, que vai sofrer uma metamorfose, um metamorfismo e se transformar em uma outra rocha. Por exemplo, lá o calcário, sobre condições de temperatura e pressão específicas, ele vai dar origem ao mármore, Então você tem uma mudança de estado de uma rocha para outra, Lembrando que essas rochas metamórficas aqui, elas têm essa característica de mutação, e geralmente elas vão se formar no interior aí da crosta terrestre, Então ela tem que ter características específicas de temperatura e características de pressão também específicas para a sua formação. Exemplos aqui, rochas magmáticas, a gente vai ter o basalto, por exemplo, que é utilizado aí em pavimentação de ruas, por exemplo. Nós vamos ter aqui nas rochas sedimentares os arenitos, por exemplo, e por último as rochas metamórficas, como mencionei, uma das mais conhecidas é o mármore, que é muito utilizado em edificações e construções. Lembrando aí que o nosso planeta ele é um planeta que se constrói e se desconstrói ao mesmo tempo, então ele é construtor e destrutor ao mesmo tempo, Existe uma dinâmica natural e as rochas elas vão passando por essa dinâmica ao longo aí dos milhões e bilhões de anos, ok? Fechou? Não esqueça aí de curtir e deixa o teu like lá.